Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui no nosso canal. Pessoal, no webinar de hoje nós vamos discutir o tema reuso de água. Nós temos feito várias lives abordando essa temática, o reuso agrícola. E hoje, especialmente, nós vamos tratar sobre reuso industrial. Mas antes de iniciar aqui a nossa live, eu gostaria de fazer um convite a você que ainda não participa aqui do nosso movimento de popularização da ciência e do conhecimento, que se junte a nós nessa caminhada, e através da sua inscrição aqui no nosso canal e também compartilhando aqui o nosso conteúdo. Para os colegas que estão nos acompanhando pela primeira vez, meu nome é Salomão Medeiros, eu sou pesquisador na área de recursos hídricos e atualmente tenho desenvolvido minhas atividades de pesquisa junto ao Polo de Inovação aqui no Instituto Federal da Paraíba. Queria dizer a vocês que o objetivo fundamental desse canal, certo, é informar a sociedade dos principais avanços científicos e tecnológicos nas áreas de recursos hídricos, saneamento e também irrigação. Tá? A gente também busca apresentar experiências exitosas, aproximar interesse, conectar pessoas e, claro, sempre estimular um debate crítico, construtivo e reflexivo. Então, se você ainda não faz parte desse movimento, venha participar conosco e ajude a popularizar a ciência. Então, pessoal, sem mais delongas, gostaria de dar boas-vindas ao nosso convidado de hoje, que é o Dr. Eduardo Pedrosa. Tá? Para quem não conhece, ele é gerente de novos negócios da GS Inima, certo? E representante brasileiro da Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reuso de Água. Então, é um conterrâneo aqui de Campina Grande, tá? Em que nós temos o maior prazer de recebê-los aqui no nosso canal. Eduardo, querido, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Muito obrigado, Salomão. Agradeço bastante o convite. É uma satisfação enorme essa oportunidade de falar de água, disseminar conhecimento, falar de tecnologia. Acho isso é extremamente importante, compartilhar com as pessoas, trocar ideias. Eu quero também ouvir perguntas e debater para ficar mais interessante. Também está aqui no seu canal. Eu já lhe conheço, também conheço aí um pouco do seu trabalho. Meu conterrâneo, como você ressaltou, e eu hoje, atualmente, trabalho numa empresa, que é uma empresa global especializada em reuso e dessalinização, e tem uma carreira aí que vai ser legal debater com vocês, algumas experiências, que eu me formei em Química Industrial pela UEPB em 2001, depois eu fiz mestrado aí junto com o Prodema, com a Universidade Federal da Paraíba, e Campina Grande, e depois comecei a trabalhar e tenho várias experiências. Vai ser muito legal essa oportunidade de conversar com vocês. Eu tenho uma apresentação, que é um roteiro para criar aqui o debate. Se for possível, eu vou compartilhar aqui na tela, tá bom? Deixa eu ver aqui minha tela inteira. Vocês estão visualizando? Bom, eu vou falar de água e indústria, vou falar de reuso de uma forma geral. Meu nome é Eduardo Pedrosa, como já foi colocado. A agenda da apresentação vai trazer o seguinte, vai falar um pouquinho sobre estratégia ambiental, questões bastante importantes e que a indústria está bastante atenta, cada vez mais, uma produção mais limpa. Vou falar um pouquinho da evolução da gestão ambiental, que eu tive a oportunidade de acompanhar, inclusive, algumas empresas. Vou falar de algumas referências, de projetos que eu tive a oportunidade de participar, tendências e desafios, experiências e aplicações, e também questões associadas à sustentabilidade e à indústria e à inovação. Okay? Bom, iniciando, quando se fala de reuso de água e falando de estratégia ambiental, eu acho que é importante a gente entender todas as etapas dentro de um processo industrial, até mesmo fora de processos industriais e atividades econômicas em geral, o quanto que é importante essa evolução.
por muito tempo. Não se tinha uma grande preocupação com a disposição final de alguns resíduos na nossa história, né? Nos últimos 200, 300 anos, desde a Revolução Industrial. Fomos evoluindo e evoluímos para fazer um tratamento dos resíduos para disposição ambiental, para fazer sua disposição final. Daí nasceu, e ainda estamos evoluindo, né? O Brasil não tem, por exemplo, todo o seu esgoto tratado sequer para uma disposição final, o esgoto coletado para isso. Mas o mundo todo está evoluindo, mas seria a primeira ação de gestão ambiental, que seria o tratamento, seja ele centralizado em grandes centrais de tratamento ou descentralizado em ambientes rurais e em diversas oportunidades industriais, enfim. Depois da disposição final, existe outra etapa da estratégia de gestão ambiental, que é você avaliar o processo de reciclagem. É necessário gastar energia, implementar tecnologias para você viabilizar a recuperação do material que foi usado, né? Nesse caso, a gente pode falar de reuso de água, mas também tem implicações, né, de todo um ciclo de materiais e produtos que é necessário, de energia elétrica que é necessário para produzir uma reciclagem. É importante e às vezes traz uma pegada de carbono e hídrica melhor, porque evita grandes logísticas e outros problemas, inclusive de impacto ambiental, que é o reuso, a reciclagem. Que aí tem esse jargão, reciclagem está associado a um processo de tratamento. Agora tem o reuso propriamente dito, a reutilização, quando você não precisa de processos muito complexos, né, para essa reciclagem. Por exemplo, você aproveita uma água que foi utilizada no processo, ela é uma água reutilizada, que tem uma característica, vamos supor, uma água de uma torre de resfriamento que está mais concentrada de sais e que você descartaria, mas essa água concentrada de sais, de repente, você pode usar num processo de lavagem, um processo de lavagem de madeira antes da produção de celulose, sem grandes tratamentos, é só uma logística disso, né? Você acaba tendo aí um subproduto, uma água residual de um local que você pode usar para outros menos nobres, ou mesmo uma simbiose industrial. Vocês já ouviram falar em simbiose industrial? É quando o resíduo de uma indústria pode não ter utilidade naquele processo industrial, mas ele pode ser aplicado em outra atividade industrial próxima. Essa é uma grande vantagem de você ter condomínios industriais, complexos industriais, e que muito a logística dessa indústria favorece essa simbiose. E o melhor de todos, apesar de sempre o melhor ter um reuso e a reciclagem, é a produção mais limpa. Seria produzir com tecnologias que demandam menos recursos naturais ou demanda menos recursos e gera menos resíduos. Seria o melhor. Então, ao invés, por exemplo, de um processo de resfriamento que gasta muita água e energia, outra tecnologia de resfriamento que consome muito menos água e consome muito menos energia. Essa é a evolução da estratégia ambiental que sempre vale a pena quando a gente fala de água e indústria, né? E como é que isso foi evoluindo nos processos industriais? E a gente encontra as indústrias em diferentes estágios de maturidade quanto à gestão hídrica. A primeira seria a indústria, dentro do seu processo, buscando ser eficiente. Ora, eu tenho um recurso escasso, um recurso que tem valor econômico, que tem prioridade para o abastecimento. Eu, empresa de processo industrial, vou tentar reduzir ao máximo as minhas perdas, ser eficiente, atender às exigências legais, e aí faço uma série de ações internas. Mas eu começo a compreender que isso é importante, sim, mas não é suficiente. Se, de repente, eu faço minha parte, mas eu estou dentro de um contexto de uma bacia hidrográfica que compete com outras prioridades, existe uma escassez hídrica. Então, muitas vezes, a indústria começa a entender que ela está ameaçada também, não por ela não ser eficiente, mas pelo contexto global, regional, que ela está inserida. Então, ela entende isso, e aí começa também a se envolver com agendas externas.
ela começa a atuar, inclusive de forma democrática, para políticas públicas, para reduzir, por exemplo, perdas de saneamento. Né? O saneamento tem perdas. Então, o que a indústria, se tem mais água disponível, ela começa a ter um entendimento que é importante ela fazer parte das discussões que se tem em torno da bacia hidrográfica. E aí ela vai para uma outra etapa. Ela começa a entender que ela precisa ter uma estratégia consistente e estruturada para isso. Não só entender o problema, mas desenvolver uma estratégia. E aí, indo para a etapa posterior, ter um desdobramento em toda a sua cadeia produtiva também. Porque não adianta, ok, eu sou eficiente, eu também estou no local que tem uma boa gestão da bacia hidrográfica, mas eu vendo o meu produto para um cliente ou para uma outra indústria em outro local que está ameaçada, que tem problemas de não manter sua operação por questão de crise hídrica. Então, aí, o meu negócio estar ameaçado porque o meu cliente pode ter um problema na sua produção e deixar de comprar a minha matéria-prima ou os meus produtos, porque a minha cadeia produtiva tem aí um problema. Então, aí você avança para o gerenciamento extremamente avançado e você vê a indústria cada vez mais atuante, não pensando apenas na sua produção, no seu local, mas em toda a sua cadeia produtiva, seja para quem ela está vendendo o produto, mas para quem ela está comprando matéria-prima também. Porque não adianta ela estar ali naquele contexto super produtivo, mas se ela depende de uma matéria-prima de uma região que tem um bom preço nessa região, mas que está ameaçada devido a problemas hídricos, né? Então é importante a gente trazer isso. Bom, aí aqui tem várias letrinhas, os números menores, mas existe uma análise de risco e uma ação empresarial estruturada, ela precisa conhecer o risco da vulnerabilidade do seu negócio diante de uma crise hídrica, de uma mudança climática. E falando de mudança climática, tanto de escassez ou como excesso de água, de inundações. Então, tem ferramentas que avalia os riscos associados à sua tecnologia, a seus processos físicos, regulatórios, a questões reputacionais da empresa, se ela não é sustentável. Então, tem vários níveis de governança, como é que ela está atuando isso. Existem metodologias no mundo inteiro e que essas metodologias ajudam a indústria a tomar uma decisão de longo prazo, entendendo as vulnerabilidades que o seu processo produtivo, que sua cadeia produtiva, que seus clientes podem ter diante de uma crise hídrica. Inclusive, destaco aqui a ISO 14046 e várias outras que têm normas e metodologias para você avaliar, para uma indústria avaliar a vulnerabilidade hídrica que ela se encontra, né? Bom, falando disso, agora vamos caminhando cada vez mais para aspectos técnicos, né? Mas é importante falar de uma visão geral da questão da água dentro de um processo industrial. Né? Tem até um errinho aqui de português, eu estou vendo, é transporte, né? Mas a gente tem a água muitas vezes usada para transporte, como, por exemplo, na mineração. Existem grandes minerodutos. Se eu não me engano, um dos maiores é que leva de Minas Gerais até o Porto Açul, no Rio de Janeiro, levando minério de ferro e precisa de água para isso, né? Vai conduzindo aí a lama, mas tem a água, a fluidez. A água pode ser utilizada dentro do processo industrial para transporte em diversas situações. Ela pode ser utilizada como matéria-prima, é óbvio, né? Produtos assim como bebidas. As bebidas têm água como matéria-prima, ou até mesmo um produto químico, como soda cáustica. 50% da soda é água. E diversos outros, né? Casos a gente pode trazer aqui como exemplo. Uma questão importante é a geração de vapor, né? Vapor é energia. Para você produzir vapor, você precisa de uma água de excelente qualidade, com baixa salinidade, porque você vai condicionar altas pressões, o vapor vai ser gerado, você não quer gerar corrosão. Outra coisa também, no processo, né? Existe, por exemplo, processos químicos, reações químicas, como a polimerização do PVC, que acontece num ambiente aquoso que tem que ter água de excelente qualidade. Senão não vai produzir, por exemplo,
um PVC cristal, aquele transparente que você encontra, por exemplo, em ambiente hospitalar, né? Aquele plástico transparente em bolsa de sangue, né? É feito aí de PVC cristal. Enfim, todas as reações químicas, petroquímicas, e muitas vezes precisam de reatores com meio aquoso, com água de excelente qualidade. E outra, que é o mais comum, a água é utilizada em processo de resfriamento. Temos aí o exemplo de trocas térmicas em ciclo de torres de resfriamento e diversas outras tecnologias. E, por último, lavagem. Então, muitas vezes, aí você não precisa de uma água de tanta qualidade, à medida que for a lavagem aí de um tanque, né? Que você precisa, depois que você ocorre a reação, você tem que fazer uma lavagem, enfim. E aí tem diversos tipos de critério, né? Eu vou até manter aqui, eu vou citar alguns exemplos. A gente falou de estratégia das empresas, né? Então, uma determinada empresa, uma determinada indústria, ela existia aí um procedimento na década de 90, de 80, de lavar o tanque antes de começar uma nova reação. E essa lavagem foi estipulada que ela deveria ocorrer 5 vezes, passando água ali naquele local, né? Para que depois não tivesse nenhum problema naquele tanque. Aí alguém chega e pensa assim, vamos ser mais eficiente. Ao invés de lavar 5 vezes, para ter a garantia que lavou, eu vou colocar um medidor de condutividade elétrica. Quando a água que lavar tiver uma salinidade X, eu já digo que é adequado. E às vezes, 4 vezes já é suficiente. E alguém descobre, mas isso está em função muito do método que você lava. E aí alguém, ao invés de lavar com a abundância de água, começa a pensar em um outro tipo de lavagem, com dispersão, já vai mudando a tecnologia. Você vê que aí primeiro lavava-se para se fazer uma disposição final e adequada. Depois foi vendo que era melhor medir para saber o momento certo de parar a lavagem. Depois muda-se a tecnologia de lavagem. E, por último, a produção mais limpa é que a tecnologia desenvolveu e você não precisa mais de água para fazer a reação. Você descobriu uma outra rota tecnológica que tenha menos pegada hídrica. Então, assim, um pouquinho trazendo aí o contexto de como a ciência vai evoluindo e o papel da água dentro da indústria e em várias atividades econômicas. Eu não estou nem entrando aqui em outras atividades como a agricultura, mas a gente vê aí por onde a água passa dentro do processo industrial. Contando aí para vocês, eu acabei até não fazendo a conta, mas quem for bom de conta de cabeça, né? Existe um levantamento feito pelo Ministério e pela CNI, né? A Confederação Nacional das Indústrias, de qual é a demanda de água industrial no Brasil. A demanda de água industrial no Brasil é de 200 metros cúbicos por segundo. Quem for rápido aí, aproveita e faça uma conta. Se um habitante consome 150 litros, 0,15 metros cúbicos por habitante dia, 200 metros por segundo é capaz de fornecer água para quantos habitantes? Se você for ver, a gente vai falar aí de um volume de muita gente, de mais de 100 milhões, com certeza. Depois eu faço a conta rapidamente. E essa água dentro da indústria, ela está bastante exigida aí na região sudeste, onde está mais industrializado, aí com 47%. Temos o Nordeste, a região Sul, Norte, Centro-Oeste, conforme essa distribuição. E aonde a água é bastante utilizada dentro do processo industrial? Você tem aí diversos setores. A indústria de alimentos, em geral, e aqui entra também a produção de cana-de-açúcar, a agroindústria, então parte da água pode estar aí associada também a isso, a bebidas, enfim, é aí 6%. Papel e celulose, a indústria de petroquímicos, né, derivados de petróleo, metalurgia, enfim. Essa é mais ou menos a distribuição de água, e quando a gente vende os nossos produtos industrializados, assim como alimentos, assim como a gente compra também, por trás de tudo isso há um grande mercado de água. Água, em primeiro lugar, é saúde das pessoas, saneamento é importante, água também é geração de emprego,
Água também é produção de alimentos, é atividades industrial, e essa abrangência da água, sem dúvida, é extremamente relevante e continuará sendo, com a história, né, da humanidade, com os desafios que nós temos, com as questões de mudanças climáticas, cada vez mais relevante. E vamos precisar aí de muitos profissionais com competências, conhecimento científico para desenvolver soluções hídricas. E aí, falando de algumas tendências e desafios, eu estou listando aqui alguns pontos. Temos aí os contaminantes emergentes, são vários, são contaminantes que por muito tempo não foram monitorados no lançamento de efluentes, temos aí, inclusive, alguns hormônios, enfim, e hoje as tecnologias de tratamento têm que estar atentas, as tecnologias precisam estar atentas também a esses contaminantes e na hora que, nas análises ambientais, também, né? É uma questão também que a gente traz aí como tendência e desafio, é a questão da disponibilidade de água, não apenas pela sua oferta, mas pela a redução da sua demanda. Estou falando daí de projetos de reuso e dessalinização de água do mar. Eu costumo dizer, eu faço parte da Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reuso, que o valor da água não está na sua origem. Não é porque ela é originada de poço, de mar, de reuso, que ela tem valor. O valor da água está na sua disponibilidade. Se aquela fonte tem disponibilidade, tem valor e tem qualidade. E aí sim, você às vezes, mas normalmente uma água de poço tem uma qualidade melhor do que, por exemplo, a água do mar, que está salgada. Sim, mas depende da sua disponibilidade, da sua qualidade e da tecnologia que está associada. E tem crescido muito. O Brasil sempre buscou soluções hídricas a partir de integração de bacias, por exemplo, né? A cidade vai crescendo, vai aumentando a conexão entre as bacias hidrográficas. Temos vários casos aqui em São Paulo, temos Transposição de São Francisco. Isso também custa energia, né? E custa infraestrutura. E vamos também realizando outras, né? Regularizando com barragens. Tem soluções também aí, depois pode falar do semiárido, para melhorar aí a questão da oferta hídrica, a barragem subterrânea, tem várias questões associadas a isso, mas também temos que olhar muito para a solução de demanda. Como conseguir desenvolver as atividades econômicas demandando menos água e, sobretudo, realizando reuso. Então, tem crescido, essa é uma das principais tendências, um dos principais projetos da América Latina e do mundo de reuso de água está aqui no Brasil, é uma operação da empresa que eu trabalho atualmente, e aí eu vou falar um pouquinho mais adiante dela, né? Outra questão também, que é os desafios que nós temos de saneamento. O Brasil tem aí ainda muita infraestrutura de saneamento para evoluir, e muitas vezes a solução de saneamento não é uma solução centralizada, ela é uma solução descentralizada. Somos um país continental que temos concentrações populacionais aí diversas, né? E às vezes o município não é tão povoado, tem núcleos, né? Então é importante você também ter soluções de saneamento descentralizado. A descentralização favorece o reuso em algumas circunstâncias. Mudanças tecnológicas, como o uso de membranas de ultrafiltração para potabilização da água. Uma outra tendência, até agora há pouco, a gente está trabalhando com 3 projetos de dessalinização de água do mar para fornecer água do mar para a indústria. Tem baixado muito o custo da dessalinização de água do mar. Só para vocês terem ideia, há 30 anos, o quilowatt-hora, a quantidade de energia que você precisava por metro cúbico de água dessalinizada era na ordem de mais de R$10, mais de 10 reais, não, mais de 10 kWh por metro cúbico. Hoje temos projetos com 2,8. Um exemplo de um projeto que também nós trabalhamos no Chile, que faz essa dessalinização, gastando 2,8 kWh por metro cúbico, e tende a evoluir. E uma outra questão associada à indústria, né? A indústria trazendo cada vez mais tecnologias digitais, né? De uma tendência que chama de indústria 4.0, e isso ajuda muito
no controle do processo produtivo, na redução, até mesmo no processo de produção mais limpa e até mesmo na eficiência dos processos de tratamento de efluentes que existem, ou mesmo de aproveitamento de água ou reuso de água. Então, trazendo aqui algumas tendências. Vamos falar aqui de alguns projetos. Eu acho que muita gente gosta de ver, não ficar, de ver o que está acontecendo pelo mundo, né? E vou começar aqui pelo Brasil. É curioso, no Brasil, muitas vezes, as pessoas apresentarem referências de projetos de reuso e dessalinização, e tem motivos para isso, porque tem projetos em Israel. Muitas vezes falar de projetos na Europa. Mas aqui no Brasil, existe um projeto chamado Aquapolo, que é uma parceria da GS Nima com a Sabesp, que é capaz de produzir água de reuso a uma vazão de 3.600 metros cúbicos por hora. 1 metro cúbico por segundo. 1.000 litros por segundo. Hoje, eles fornecem em torno de 600, agora 600 a 400, mas tem capacidade ainda maior, porque tem... E como é que é feito esse reuso? Ele aproveita o esgoto da cidade ali, da região do ABC, que já tem um tratamento secundário, né, removendo matéria orgânica, DQO e DBO, realizado pela Sabesp, e foi complementado um sistema de pós-tratamento, desse tratamento secundário, realizando tratamento terciário, né, remoção aí de nitrogênio, fósforo, depois vai mostrar aqui, passando ultrafiltração, osmose, enfim, para produzir água de excelente qualidade para a indústria. Esse projeto ele foi tão relevante que na crise hídrica de São Paulo, em 2015, se as indústrias não tivessem feito lá atrás aquela análise de risco, vendo que o seu negócio precisava fazer um investimento como esse, né? Eles compram essa água, e é isso que viabilizou o projeto, eles tinham parado de produzir. Você imagina um complexo industrial parar por falta d'água, mas aí é a prova que o conhecimento, o planejamento e a tecnologia faz parte da solução, sobretudo para a economia. Então, vou apresentar aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o áudio, talvez eu tenha que interromper e voltar, mas eu vou tentar aqui, eu vou interromper o compartilhamento e vou tentar colocar de novo, só um minuto. Vocês estão vendo minha tela? Só para confirmar. Eu vou botar novamente aqui. Eu vou ver se eu consigo... Como? Melhor para vídeo e animação. Eu vou colocar aqui, compartilhar por sua tela. E vou ver se vocês conseguem aí visualizar a minha apresentação. Vocês estão escutando o áudio? Vocês escutam o áudio? Não. Estamos não. Então vou parar aqui de novo. Se não, eu sigo adiante. Vou tentar mais uma vez. Vou ver se... Porque sempre tem esse... Eu vou compartilhar direto pelo site do YouTube. Escutam agora? Bem-vindo! Estamos agora no maior empreendimento para a produção de água de reuso industrial da América Latina e um dos maiores do mundo, o Aquapolo Ambiental, uma parceria entre GS Nima e Sabesp. Aqui temos capacidade de produzir e fornecer até 1.000 litros por segundo.
o suficiente para abastecer uma cidade de 500 mil habitantes. Estamos localizados em São Paulo, próximo ao município de São Caetano do Sul, dentro da estação de tratamento de esgoto ABC da Sabesp. A ET ABC é uma estação de tratamento convencional por processo de lodos ativados. Parte do efluente tratado que seria devolvido à natureza é captado pelo Aquapolo para realizar o tratamento terciário. Só complementando, vocês estão escutando? Então ótimo. Nosso processo se inicia já nos decantadores da ET ABC, de onde selecionamos e captamos nossa matéria-prima, a água secundária. Ela é encaminhada por gravidade até a estação elevatória de baixa carga, ponto de entrada no Aquapolo e ponto de monitoramento da qualidade do esgoto tratado pela Sabesp. Daqui, a água secundária é enviada para a planta do Aquapolo, onde passa por tratamento preliminar para remoção de sólidos maiores ou iguais a 400 micras através de filtros de disco. O próximo passo é enviar a água secundária ao reator biológico. Nele, a água passará por 2 etapas. A primeira numa câmara anóxica e a segunda em uma zona aeróbia. Neste estágio do reator, implementamos uma solução que alinha inovação e sustentabilidade. Devido à alta qualidade do tratamento da Sabesp, a concentração de matéria orgânica na água secundária é muito baixa, criando a necessidade de adição de carbono para que as bactérias presentes no reator tenham alimento suficiente. Nossa solução sustentável foi uma parceria com uma grande cervejaria que faz a doação de produtos não conforme ou vencidos e ricos em material orgânico. Assim, nosso parceiro deixou de gastar recursos para tratar esse efluente e o Aquapolo se beneficia com uma solução de baixo custo para melhorar a eficiência do nosso processo biológico. Voltando ao nosso processo, após o tratamento biológico, a água é direcionada para o sistema de ultrafiltração. Essa tecnologia, que conta com membranas de ultrafiltração, é responsável pela retenção de partículas maiores que 0,05 micras. Assim, garantimos uma água de alta qualidade que pode ser aplicada em diversos segmentos industriais. Para melhorar ainda mais a qualidade da água industrial, principalmente em relação à condutividade, parte da água ultrafiltrada é direcionada a um segundo processo de nanofiltração, através de osmose reversa, para a redução de sais. Essa água é então armazenada em um tanque de reservação. Posteriormente, em um tanque de passagem, a água ultrafiltrada recebe os últimos ajustes químicos, como pH, e então a mistura com água de osmose reversa para atingirmos a qualidade final da água industrial. Um último passo é a adição de dióxido de cloro, realizada para garantir a desinfecção e controle microbiológico. Por fim, a água industrial é encaminhada para a estação elevatória de alta carga, de onde é bombeada através de uma adutora de 17 quilômetros para ser utilizada nos diversos processos industriais de nossos clientes. A planta do Aquapolo conta com alto nível de automação, garantindo eficiência e segurança ao processo produtivo. Nossa produção segue rígido padrão de qualidade e possui monitoramento online em todas as etapas do processo, até o fornecimento final aos clientes. Assim como a qualidade, a disponibilidade é outro fator essencial. Dispomos de tanques capazes de armazenar até 35 mil metros cúbicos de água industrial, garantindo continuidade no fornecimento, mesmo em situações de manutenção da planta produtiva. Como você acompanhou, nos empenhamos em cada processo para unir qualidade, produtividade e sustentabilidade. Aquapolo. Transformar para perpetuar. Bom, apresentei um pouquinho do Aquapolo, vou continuar aqui com outras apresentações.
Bom, antes de entrar aqui, ainda falando aqui do Aquapolo, foi possível observar algumas questões interessantes, trazendo aqui o destaque. Falando da rota tecnológica, tudo começa ainda na estação de tratamento que tinha o objetivo à disposição final, que é a unidade da ET ABC, da Sabesp, que realiza por lodos ativados o tratamento secundário. E depois, essa água residuária, boa parte dela, vai para o processo de tratamento do Aquapolo, que a primeira etapa é um filtro de disco. E é curioso, e aí é uma tecnologia de Israel, falando aí no caso do filtro de disco, que ele é muito utilizado, e aí foi aonde muitas tecnologias de Israel se destacaram, é mais na filtração, para processo de gotejamento, né? Evitando aí pequenas partículas. Esse filtro, nesse caso aí, tem a possibilidade de retenção até de 400 micra, né? E depois dessa etapa, seguia para um sistema biológico de remoção de nitrogênio e fósforo, né? Eu estou falando aí de amonificação, nitrificação e desnitrificação, e também parte do fósforo ficando retido no lodo. E nessa remoção de nitrogênio e fósforo foi interessante ele destacar a sinergia que foi feita. Vocês viram ali, passou uma cerveja, aí, uma cervejaria que tem como subproduto um efluente rico em matéria orgânica, e aí lembra da simbiose industrial. O que aconteceu? Essa matéria orgânica é extremamente importante no reator para desnitrificar. Quem conhece aí a cinética do processo de tratamento, para você tendo nitrato, para você desnitrificar, você precisa ter matéria orgânica, que pode ser parte do esgoto bruto, mas nesse caso a gente fez uma simbiose industrial com um efluente industrial de uma indústria de bebidas. E é um caso bastante bem sucedido, porque economizou e trouxe bastante sustentabilidade aí para o projeto. Depois você tem um processo de ultrafiltração, que aí retém o lodo, né, a partícula sólida, coloidal e uma série de outros contaminantes, e passa novamente aí para uma microfiltração e o processo de osmose para dessalinizar e uma desinfecção com dióxido de cloro. Então, essa é uma rota tecnológica consolidada. O Brasil já vê outros projetos em andamento, está aberta, inclusive, agora uma concorrência para fazer um projeto de reuso no Espírito Santo, em Vitória. Até dezembro aí as empresas proponentes vão apresentar o projeto para utilizar essa água em uma siderúrgica ali na região, que tem já outros projetos de dessalinização, enfim, mas vai complementar com água de reuso. Aí eu trago uma provocação para vocês. Estamos falando de reuso a fins industriais, mas e reuso potável? Alguém teria coragem, lembrando que o valor da água ela não está na sua origem, sim na sua qualidade e disponibilidade, garantindo a qualidade e tendo a disponibilidade de um reuso para fins potáveis? Isso parece tão distante? Nem tanto. Observe que no mundo já existem vários casos. Um dos casos que eu posso destacar, desde 1962, já existe lá na Califórnia, tem na Namíbia também, na África, existe em diversos lugares, né? Aí, aqui você vê na Namíbia desde 69, Califórnia, e isso são discussões que estão passando em muitos lugares no mundo, né? Algum desses casos do reuso, ele é um potável direto, quando você vê aqui RPD, e tem o reuso potável indireto, aquele que você faz uma recarga de um manancial. Muitas vezes o sistema de tratamento de efluentes, a maioria das vezes, não joga no manancial, joga o efluente em um corpo hídrico, mas esse corpo hídrico não é uma fonte de abastecimento. Às vezes vai para a foz, vai para o mar, foz de um rio, acaba... Às vezes não, dentro da bacia acaba tendo esse reuso indireto, já ocorre, né? Mas existe de forma planejada e organizada, reuso potável, direto e indireto, em vários lugares do mundo, né? Estamos aí destacando na América do Norte, temos aí a Namíbia na África, novamente os Estados Unidos aí com vários cases, né? Mas temos também Bélgica, Singapura, África do Sul, e enfim. E aqui, quem sabe no Brasil,
depende aí sempre de questões, né? A melhor solução é aquela, não é a mais moderna, e sim aquela que é mais adequada a cada caso. O Brasil já estuda também algumas possibilidades, ainda que temos um grande desafio de ajustes legais e de controle e monitoramento para isso também. Mas posso garantir que o reuso para fins potáveis a partir de esgoto sanitário é extremamente factível e seguro. Bom, trazendo aí, o Salomão falou de inovações, para onde a gente caminha, né? Para onde vai as novas tecnologias? A gente vê muito aperfeiçoamento de tecnologias existentes. Temos, por exemplo, lodo ativado, né? Tanto tempo de lodo ativado, mas quantas evoluções o lodo ativado foi ocorrendo. Nós temos, por exemplo, reatores sequenciais em batelada com lodo granulado, que reduz muito o tempo de residência, que decanta de uma forma muito melhor, que é o caso aí do Nereda. Temos tecnologias de lodo ativado com meio suporte, que é o conhecido MBBR. Tem tecnologias de lodo ativado com membranas de ultrafiltração, como vocês viram no Aquapolo, que é o MBR. E vamos evoluindo. Dessalinização de água do mar, começou com processos térmicos, depois foi para osmose, e a osmose viu que no início tinha um custo de energia muito alto, foi colocado os recuperadores de energia, isso foi baixando, mas o que tem na vanguarda e que realmente será uma revolução, né? Na vanguarda da pesquisa e inovação surge de forma promissora tecnologias de nanotubos de carbono. Uma estrutura de CNT possibilita o transporte de moléculas de água com muito menos atrito e alta fluidez, em diâmetros de poros apropriados, que, digamos assim, você vai trazer a seletividade de alguns íons que você retém ou não, né? A depender aqui de como o projeto vai ser feito, e um custo energético muito mais baixo, diferente da alta pressão que você precisa para vencer a pressão osmótica. Isso pode realmente baratear de forma bastante significativa a dessalinização de água do mar e os processos de tratamento de uma forma geral, trazendo aí a viabilidade aí de um baixo custo, né? Hoje, para vocês terem ideia, na média geral no mundo, a dessalinização de água do mar custa entre $1 a $2 o metro cúbico, pagando, né, porque esse é um número importante dizer, pagando o investimento e a operação. Alguém pode dizer que esse número é menor, porque está só olhando a operação. Outros podem dizer que é menor, olhando só o investimento, mas pagando tudo ao longo do tempo, um empresário faria. Se você compra minha água a $1 ou $2 por metro cúbico ao longo de 10, 15 anos, eu vou construir um sistema de dessalinização para vocês. Com essa tecnologia, isso cairia muito mais do que a metade, e a água, se isso se tornar e ganhar escala. Então, mais uma vez, a ciência aí na ajuda dos desafios hídricos e diante, principalmente, dos problemas de mudanças climáticas que nós temos, né? Bom, trazendo mais experiências, aqui alguns cases que eu quero citar. Eu tive particularmente envolvido, foi eu até que tirei essa foto. Isso aqui são reatores biológicos, né? No México, no complexo industrial de Coatzacoalcos, onde eu tive trabalhando aí ao longo de 2 anos. Então, aqui tem inovações, né? Monitoramento online da toxicidade, desenvolvimento de um lodo com boa sedimentabilidade, granular. Tecnologias de membranas, vocês viram no Aquapolo as membranas submersas de fibra oca, mas temos aqui as membranas de ultrafiltração para processos de reuso, por exemplo, e potabilização de água. Aqui, no caso, apresentando também um dos projetos que eu tive a oportunidade de trabalhar, esse caso aqui é água de reuso, de um efluente industrial. Osmose reversa, aqui vários skids de osmose reversa. Esse aqui é uma tecnologia interessante para efluentes industriais, em que com vapor e alta temperatura, wet air oxidation, para tratamento da soda gástrica, né? Da soda que foi utilizada para lavar gases, e além da soda cáustica, você imagine como você trata um efluente que é uma soda cáustica, que você utilizou para lavar determinados gases e que ela acarreta diversos poluentes dentro dessa soda. Como é que você realiza o tratamento? Então, aí você foge do tradicional processos, né, que é utilizado aí
biológico, para efluente sanitário, e você tem outras tecnologias também, né? E aí você adequa isso até para poder depois fazer o tratamento e a remoção da matéria orgânica em um processo biológico. Bem interessante. Sistemas de tratamento de água, tem aqui, eu sou um profissional da química industrial, tem aqui troca iônica, né? As resinas catiônicas e aniônicas são extremamente importantes para tratar a água e tirar alguns poluentes específicos. Isso aqui está muito mais no polimento e no tratamento de água, sobretudo quando você precisa de uma água de excelente qualidade para a produção de vapor. Processos físico-químicos em geral, né? Mas que você conhece, que é a famosa coagulação, floculação e decantação, mas temos tecnologias, muitas vezes, vou citar um caso, de você ter efluentes que são inflamáveis. E você precisa fazer esse tratamento usando processos físico-químicos, mas você tem que ter cuidado com o ambiente confinado, com oxigênio. Então, temos aí, por exemplo, flotadores com nitrogênio difuso, que aí o nitrogênio, dentro de um ambiente controlado e fechado, remove óleo, né, azeite, óleos e graxas, né, que flotam, mas também remove alguns poluentes que conseguem flotar, trazendo aqui na atividade industrial se usa o DNF, né? Processo de desinfecção diversos. Aqui, no caso, foi um processo de desinfecção química, como no Aquapolo vocês olharam aí o dióxido de cloro sendo utilizado, mas existem processos, eu particularmente simpatizo muito para tratamento de efluentes, o uso de ultravioleta. Nós temos aí tecnologias consagradas e uso de tratamento de água, sistemas de UV. Inclusive no pré-tratamento que evita a formação de uma película de biofilme, né, em processos de dessalinização, em processos de membrana, a ultravioleta tem crescido como uma tecnologia competitiva e que não traz aí um residual de um produto químico, nem a necessidade de um produto químico. Isso é uma vantagem ou uma desvantagem. A legislação brasileira pede um residualzinho de cloro, porque ao longo do transporte, né, da distribuição da água e dentro do reservatório, é bom ter um pouquinho de cloro para evitar a recontaminação ou a proliferação aí de algas e micro-organismos, né? Curiosidade, as pessoas sempre perguntam, né? E aí, quanto está custando a água, né? O reuso de água a partir de esgoto sanitário, e trago aí algumas referências. Aqui eu trago a referência aí de um professor da USP, o professor Miesua, e diversos outros que trabalham, o Mancuso. Quem teve a oportunidade de conhecer o professor Ivanildo foi um dos pioneiros, excelentes publicações, muito trabalho. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada um pouquinho. Foi um dos primeiros a falar de reuso de água, então ele tem um livro muito bom que fala sobre reuso de água potável. Eu trouxe aqui uma referência do custo, né? E você vê aí dessalinização de água do mar, como eu falei, entre 1 e 2, né? Água salobra é importante, né? O semiárido do Nordeste, de onde eu sou, né? E conheço muito o programa Água Doce, e na hora que você vai perfurar, você tem uma água salobra, qual é o custo da dessalinização, enfim. É importante, quando se fala de dessalinização, a solução para o rejeito. Uma coisa é a solução do rejeito, quando você faz dessalinização de água do mar, o lançamento do rejeito no mar, e tem ciência e tecnologia para isso. Depois, se tiver oportunidade, posso falar muito sobre isso. E agora tem também quando isso ocorre em terra, né? Ali no semiárido, como é que você faz a disposição do rejeito, né? Porque a osmose, ela praticamente faz uma divisão. Você sai uma água permeada com menos sais e sai uma água concentrada de sais, e como você pode aproveitar essa água concentrada e ter menos impactos ambientais, né? E aí o custo médio de transposição de bacias, né, importação de água, para você ver que tem aí também um custo associado, e reuso não potável. Bom, agora vem uma pergunta, né? Eu saio um pouquinho do tecnicismo, mas trazendo a questão real e trazendo as experiências. Aonde é que a gente precisa avançar no Brasil? O que é que a gente precisa? E isso é política pública, isso é bom, é importante o debate. A gente precisa de um debate que incentive a economia circular, como o reuso, né? Então, a primeira questão é o livre comércio do reuso. É importante discutir isso. Por que falo? Olha,
De quem é o esgoto tratado? Água, 9433, é um bem público de valor econômico. Será que uma indústria pode chegar e dizer, concessionária de água de esgoto, eu queria seu esgoto tratado para poder fazer reuso e me conectar na sua rede para fazer isso? Como é que se regula isso? E o Brasil não tem, isso depende muito da iniciativa da concessionária. A Sabesp tomou a iniciativa de fazer reuso, mas tantos outros lugares do Brasil isso pode ocorrer. Então, tem algumas questões legais, eu não vou entrar agora no direito, que precisa evoluir no Brasil, existem experiências internacionais para isso. A questão do enquadramento fiscal. Ora, se a água é um bem público de valor econômico, o serviço de saneamento já diz, é um serviço. Você não é tributado, né, como ICMS, que é a tributação em cima de mercadoria, quando tem aí uma concessionária vendendo água. Mas por que o reuso de água ele é tributado em ICMS? Faz sentido? Né? Ou não faz sentido? O ICMS tem crédito, pode ser interessante para a indústria, mas muitas vezes essas questões fiscais não incentivam a economia circular. Então, isso o Brasil precisa avançar, e eu ainda colocaria aí outros itens, aqui. Depois eu boto esse item, que é a questão de começar a olhar, sim, uma legislação de incentivo na agricultura, um incentivo até mesmo de reuso potável, questões ambientais, e esse é um grande desafio da nossa agência reguladora, até talvez ser a capitã nacional para puxar aí vários assuntos, já que tem tantos projetos de lei em andamento, mas certamente o mundo muda, as exigências de sustentabilidade estão aí, mudanças climáticas, e a legislação e as políticas têm que acompanhar tudo isso. Mas eu chamo a atenção para um cuidado. A regulação restritiva demais, inadequada, ao invés de incentivar, pode prejudicar as atividades. Então, não adianta legislar por legislar, regular por regular. Tem que ser de forma competente que incentive a economia circular. Bom, não sei se eu falei demais, se eu falei de menos, adoro interagir, quero ouvir mais e ter a oportunidade de conversar com vocês. Eu agradeço, convido vocês também para conhecer um pouquinho a Associação Latino-Americana de Reuso e Dessalinização. Siga a Aladi no seu site, no seu LinkedIn. Eu também estou, às vezes, quando postando alguma dessas informações, e eu fico aí à disposição de vocês. Pode entrar em contato comigo no LinkedIn, às vezes eu demoro, mas eu respondo todos, porque eu também estou nessa bandeira aí de tentar compartilhar conhecimento e agregar mais pessoas nessa área. Ok, Eduardo, muito obrigado. Você trouxe pontos aqui muito interessantes aqui para a discussão. Nós já temos algumas perguntas aqui e queria aqui estimular os colegas, né, que estão nos acompanhando aqui, que registrem aqui no nosso chat nas suas perguntas, seus comentários, suas dúvidas sobre os questionamentos, né, que envolvem o reuso de água como um todo, né? Mas, Eduardo, eu queria que tu fizesse um comentário. O reuso de água no Brasil, ele ainda é incipiente, né? Você mostrou aí o exemplo do Aquapolo, né, que ele tem capacidade de produzir 1.000 litros por segundo, né? E pelo que eu entendi, ainda 40%, né, da capacidade dele ainda está ociosa. Isso se deve a quê, principalmente? Tendo em vista que já temos uma infraestrutura, provavelmente nós devemos ter ali no entorno, né, várias indústrias, né, que precisam dessa água. Pelo que você colocou aqui, preços competitivos, o que falta? Essa é uma pergunta muito importante, e é bom a gente perguntar realmente para os clientes, né, o que falta para ele, mas eu poderia trazer para você uma visão pessoal minha. Primeiro, apesar de ter já essa infraestrutura de tratamento, qualquer empresa que tem interesse, ela vai precisar investir numa infraestrutura para se conectar à rede. A gente não tem uma malha de rede de reuso que possa bater na porta de todo mundo, como uma concessionária de saneamento já tem, ou não tem, mas já está investindo. Então, a indústria ela vai ter que se conectar conosco, a localização dela. E para ela fazer esse investimento, ou mesmo a gente pode fazer esse investimento, ela também tem que garantir um contrato de longo prazo. Às vezes, ela não quer fazer um casamento de longo prazo, né?
Isso é uma questão. Outra questão é uma competição com relação à água potável. A Sabesp ela não precisa fazer um contrato de longo prazo, ela está ali, usa água, não usa, mede, e devido a questões fiscais, a água, não é o preço líquido, devido a questões fiscais, a água do saneamento é mais barato, porque o reuso é tributado em ICMS, PIS, COFINS, e é isso que a gente coloca de X da questão. Tem uma questão econômica, contratual, de longo prazo, mas, sem dúvida, diante de um cenário de escassez e com um pequeno investimento, muitas empresas ali podem utilizar. E mais do que isso, a gente está limitado às indústrias. Mas o reuso é um tabu para estabelecimentos comerciais, em alguns casos, e também para fins potáveis. Se a gente conseguisse rapidamente, isso se pagaria para fazer uma recarga de um manancial que está ali próximo. Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer recarga de manancial. Então, assim, tem questões legais, como a gente fala, o desafio, né, de recarga de manancial, que a gente poderia usar dessa capacidade. Tem questões, digamos assim, de estratégia contratual de algumas empresas, que ainda prefere o modelo atual, mesmo competindo essa água que hoje abastece as pessoas com a população, às vezes fura um poço, tem água de poço, tem outorga para isso, né? Então, tem questões associadas a aspectos econômicos, e é isso que eu acho que acaba sendo um fator decisivo. Mas a gente vem crescendo e cada vez mais, logo, eu acho que a gente vai estar na nossa capacidade máxima. E falando mais um pouquinho sobre reuso no Brasil, a gente tem o caso Aquapolo, mas vale citar que existem diversas outras empresas, indústrias que fazem reuso, e outras provedoras também de reuso de um porte menor, não tem nada ainda com o tamanho do Aquapolo, mas você tem muitas indústrias que aí estão falando de vazões de 200, 100 metros cúbicos por hora, ao invés de 3.600, né, de 800 metros cúbicos ou mais, mas temos shoppings, estabelecimentos comerciais, isso tem crescido muito no Brasil de uma forma geral. E tem empresas que se especializaram neste nicho de mercado, ao invés de grandes indústrias. Ok. A gente tem visto aí um movimento de alguns estados, né, em optar pela dessalinização de água ao invés do reuso. Porque, pela tua vivência, né, que tu estás, né, navegando, né, nessas águas, né, de reuso e também de salinização, o que leva, né, essa questão dessa escolha, Eduardo, tendo em vista que o reuso, em termos, né, de custo, ainda é mais competitivo do que dessalinização? É uma boa pergunta. Quando a gente fala da competitividade do reuso frente à dessalinização, nós falamos sempre do tratamento. O tratamento, de fato, do reuso, falando que a água é a água de esgoto sanitário, ela é mais barata. Contudo, se você tem que levar 17 quilômetros, 20 quilômetros a água de reuso até o seu usuário, essa conta começa a não fazer sentido. Se o usuário industrial, vou citar um exemplo claro, o Complexo Industrial do Pecém, no Ceará, Suape, em Pernambuco, Camaçari, na Bahia, está tão próximo ao mar, se o efluente que for gerado na região, né, e você tratar, tem que levar mais, a região metropolitana está mais distante, né? Eu acho que a Pecém, por exemplo, Fortaleza, está 40 quilômetros, tudo bem, o reuso é mais barato, mas se você tem que investir muito nesse transporte até lá, a dessalinização começa a fazer sentido, porque ela começou a baixar muito. E aí tem outro problema. A água de reuso, ela não tem a abundância que a água do mar tem. Então, a indústria pode demandar mais água e vai ficar limitada sempre ao esgoto que é gerado ali. Então, a disponibilidade, às vezes, é um fator. E tem outra questão. Muitas vezes, a indústria não pode usar água de reuso em todo o seu processo. Ela só pode usar água de reuso em parte do processo. E aí ela acaba tendo que ter a sua rede de reuso e sua rede de água, que, digamos, de fonte natural. E quando você fala dessal, ela usa em todo o processo. Então, toda essa conta tem que fazer sentido. Às vezes não faz, assim, algumas restrições de água de reuso, né, dentro da indústria, não é possível porque se confunde com fins potáveis, né? Você poderia usar uma água de reuso
para fazer a lavagem de um reservatório de uma bebida, sabendo que essa água veio. Então, assim, eles não querem se expor a esse risco e preferem um outro tipo de água. Mas isso é uma questão que a legislação pode trazer segurança e, obviamente, tem tecnologia para isso, tem que olhar todas essas questões. Então, tem vantagens e desvantagens que tem que ser ponderada para cada decisão. Ok. No que tange a discussão sobre legislação, você colocou um ponto importante, né, que a legislação ela tem que vir para colaborar. A gente tem visto, né, alguns estados já fazendo todo um movimento, né, de fazer sua legislação, independente da nacional ainda não ter, né, se manifestado com uma legislação pudesse unificar essas coisas, mas nós temos visto, né, vários estados que já têm feito isso. Dentro desse movimento estadual, né, tu tem visto com bons olhos, né, essa questão dessa legislação, se essa legislação não está sendo restritiva, se ela não, na verdade, em vez dela melhorar ou ampliar o processo, né, de reuso, na verdade, ela está segurando. Qual é a tua impressão? A minha impressão é que falta, e a gente fala muito de Estado, eu acho que a Agência Nacional de Águas, tendo uma visão federal, eu acho que trazer algumas diretrizes, ela já traz, já tem um trabalho, o pessoal está muito atento a isso, mas ela tem um papel protagonista em organizar. O tema é novo, existe um ciclo de aprendizado das pessoas, inclusive do legislador, principalmente, né? Então, de fato, ainda falta conhecimento mesmo, tempo, estudo para poder desenvolver uma legislação cada vez mais eficaz e adequada. A gente vê várias iniciativas, muito em reuso condominial, predial, mas existem trabalhos mais sistêmicos e que a gente, como associação, vem pontuando sempre, né? Que precisam ser realizados. Existem iniciativas que a gente nem consegue acompanhar do volume, né? Que vai acontecendo em vários estados. Mas uma delas que a gente acha é a questão da regulação do reuso quando tem essa interface potável no setor industrial. Quando não tem, não necessita, porque é a indústria que especifica a qualidade, então tem que ter cuidado. Muita discussão para a questão do reuso agrícola. Então, a gente acha que o Brasil acordou, mas está numa curva de aprendizado e que precisa de profissionais com conhecimento de causa para poder construir realmente legislação de incentivo à economia circular, de água e de diversos, né, de sustentabilidade. Okay, Eduardo. Só para citar um exemplo, em alguns estados, a água de reuso é tributada em ICMS, em outros estados foi ISS. Então, a gente paga ICMS 18%, 5% em ISS, mas o ICMS tem crédito, ou seja, não há um entendimento fiscal. E tem lugar que saneamento não paga nada. Então, a gente tem que tributar a economia circular e isentar a economia de fonte natural, enfim. Então, a gente tem que... O Brasil tem essa discussão também. E incentivos, inclusive, a substituição de importação. Uma informação que eu não passei, mas eu tenho uma curva do crescimento da importação de equipamentos de reuso de água que a indústria fez. Está crescendo muito mais que acima do PIB. Então, de fato, a indústria, se eu não me engano, agora eu não tenho o número, mas depois eu coloco aqui no chat, ver se eu consigo obter, mas está crescendo muito mais do que acima do PIB. Então, de fato, esse é um mercado crescente no Brasil. Ok, obrigado, Eduardo. Aqui, na verdade, tem uma pergunta do Paulo Afonso Machado, talvez seja uma curiosidade. Ele colocou aqui que no programa Cidades e Soluções, né, foi apresentado o projeto Aquapolo, né, e foi filmado, né, o engenheiro da Aquapolo, né, bebendo a água do processo. Aí ele pergunta se a água é potável. Apesar de, na hora que apareceu lá, disse, tem que ter um processo de desinfecção, mas depois que você passa por uma ultrafiltração e por uma osmose, você já fez, digamos assim, a remoção de vírus e bactérias suficiente. Só que essa dessalinização, ela tirou
sais além do ideal para o consumo humano. Então, assim, obviamente você não vai desidratar, né? Não vai ter uma osmose, mas para ela se tornar potável, o que se precisaria ali? Apenas uma remineralização um pouquinho, com alguns sais minerais, mas por isso que ele falou que precisa aí dessa complementação. Mas, sim, ela ali com um pequeno detalhe, ela seria potável, um copo d'água não teria um problema, mas para se adequar à legislação brasileira, teria que fazer aí uma remineralização e depois colocar um pouquinho de cloro, porque a gente precisa ter um residualzinho de cloro quando vai distribuir na rede, né? Perfeito, Eduardo. Muito obrigado. Só fazendo um comentário, Salomão, eu sei que a gente tem tempo. É diferente, teve um ministro da Índia, né? Que num evento sagrado do rio Ganges, foi beber a água do Ganges e depois foi para o hospital. E era do rio, né? A gente diz assim, que, sem dúvida nenhuma, a água do Aquapolo ali está todo mundo bem, e é uma água saudável. E quantos países eu mostrei para vocês já realiza o reuso potável? A gente tem feito uma discussão muito interessante sobre a questão do reuso agrícola, né? Essa parte de normatização, trazendo alguns cases aí importantes, pessoal de Portugal, Israel, também aqui do Brasil, enfim. E a gente fala, né? Sempre a gente faz uma enquetezinha aí pergunta se você, né, consumiria, por exemplo, alimentos produzidos com água de reuso. Aí os caras colocam aqui sim. Aí eu pergunto, e seu vizinho? Você acha que ele consumiria? O mesmo percentual que diz que sim, diz que o vizinho dele não. Então alguém não está falando a verdade, né, Eduardo? E é interessante você falar isso, porque se você faz a pergunta dessa forma, ele vai dizer que sim, mas você já beberia a urina? Você beberia a água que já foi urina de alguém? Aí a pergunta já vai mudando o tom. Isso influencia. Mas deixa eu contar um caso. Quando eu era aluno de iniciação científica, com muita satisfação, de uma pessoa fantástica, que é o professor Tavares. Não deixaria de fazer essa homenagem ao professor. Eu fui aluno de iniciação científica dele, fiz mestrado na UEPB e ele tinha um projeto em Lagoa Seca. E o projeto em Lagoa Seca, tem uma foto eu bem magrinho ali fazendo colheita de alface. A gente fez um experimento com alface irrigado com água do açude que tinha, outro com água de reuso, um com fertilizante, fez um experimento agrícola, e era com o Sindicato dos Agricultores. E você sabe qual era o alface que estava contaminado? Não era o do reuso, era o que usava o do açude. E a gente fez, o pessoal que era dentro de um sítio, do pessoal do Sindicato Agricultor, olhar no microscópio os ovos de eumintos que tinham lá na questão. Então, assim, é um tabu, é um conhecimento, e essa é uma experiência que enfim, é reuso agrícola, e legal, que eu achei bacana aí de compartilhar. Legal. Aqui temos uma pergunta do Alexandre Matielzi. O Alexandre é um pesquisador da Embrapa Concórdia, lá em Santa Catarina. Alexandre, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Ele pergunta, Eduardo, qual o custo por unidade de volume de água de reuso fornecida pela Aquapolo em comparação à água fornecida pela Sabesp? Bom, primeiro, é importantíssimo a Embrapa aí, eu tenho só elogios, a Embrapa é muito importante aí para o desenvolvimento da nossa ciência, né, sobretudo na agricultura. Bom, essas informações sempre elas são confidenciais, comerciais, e acho que depende de cliente para cliente, mas no caso do Aquapolo, a gente está falando de um projeto de 10 anos. Há 10 anos, a tecnologia que foi mostrada, ainda que com a sinalização aí de inovação, mas uma água de reuso hoje, ela gira menos de $2. No caso, varia lá no Aquapolo, se é com imposto, mas tirando todos os impostos, aí de 8 a 9, por aí, é uma água de reuso. No mercado em geral, eu não sei dizer especificamente do Aquapolo, que eu não sou responsável, também não, essa é uma informação mais comercial, mas trazendo de uma forma geral, uma água de reuso você consegue, nessa escala, abaixo de $2, com certeza, entre $1 e $2 você conseguiria também.
Então, aí o dólar a 5, vamos botar que seja 5 a 10, eu diria que 9 para baixo já começa a ter reuso nessa escala. Perfeito. Muito obrigado. Aqui tem uma pergunta do Israel Henrique. Eduardo, um país como o nosso, com déficit de água em certas regiões e poder aquisitivo baixo, é possível pensar, né, quais regiões do país poderíamos aplicar um processo efetivo e qual tratamento, né, para fazer reuso? Bom, eu tenho um colega que, coincidentemente, tem o mesmo nome, não sei se é o Israel, que hoje está em Santarém, se eu não me engano, no Pará, mas o Brasil, e aí falando de Pará, a gente falou de Rio de Janeiro, temos pergunta da Embrapa também aí de outra região. O Brasil é um país continental, e as realidades são muito distintas em cada local. Você tem a região norte, uma realidade, o semiárido, o litoral do Nordeste, a Centro-Oeste, então não existe uma solução de prateleira. A solução é essa, para esse lugar, é dessa forma. Ela é muito adequada à situação do local. E então a gente tem que ter a diversidade de tecnologias e olhar o que é adequado. A gente teve no Brasil um crescimento muito grande de lodo ativado, de reatores anaeróbios, o ASBO, tratamento de esgoto sanitário. Apesar de todo mundo falar, poxa, é só uma lagoa de estabilização, mas lagoa de estabilização pode ser adequada em algumas realidades do Brasil, né? Inclusive para produzir uma água para excelente qualidade para reuso, com a lagoa de maturação, no final, polimento. Então, eu digo que isso é uma resposta que depende muito da realidade de cada local, do custo-benefício, do uso final que você colocaria. Eu diria que tecnologias que eu já vi funcionar, para ser mais... sistemas de lodo ativado associados a membranas, sistemas biológicos associados a membranas, até wetlands, já vi funcionar para reuso na agricultura, lagoas, reatores anaeróbios com lagoas, utilizando para a agricultura também. Para reuso potável, depois eu posso voltar aos slides, tem uma série de rotas em que você pode utilizar, mas geralmente passa processos com membranas. Hoje tem crescido muito o uso de membranas, mas lá na década de 60, quando a Namíbia e os Estados Unidos começou a fazer reuso potável, não tinha membrana. Então, aí tinha seus processos de desinfecção, carvão ativado, adsorção, enfim. Eu não teria, Israel, uma resposta muito precisa para dizer qual seria, mas eu diria que não existe tecnologia moderna que é a mais adequada. Cada realidade você tem aquilo que se encaixa melhor. Excelente, Eduardo. Eduardo, a gente sabe que é um dos grandes desafios que você também colocou, né, e outros colegas têm trazido cada vez mais isso, né, para a discussão, que é a contaminação, né, de esses contaminantes, né, chamados emergentes. Nessas regiões, por exemplo, você colocou que o Brasil é bastante diverso, né? Essa contaminação assim com esses contaminantes, ela está permeando todo o país ou ela é concentrada nas maiores cidades, nos maiores conglomerados urbanos, né? Enfim, onde é que você tem identificado, né, a maior probabilidade de a gente ter isso, né, nos efluentes? Onde você tem uma grande concentração de região metropolitana e não tem saneamento básico. Enfim, mas assim, eu não tenho um levantamento para mostrar um estudo, mas primeiro para falar de contaminantes emergentes, a gente precisa evoluir na coleta e tratamento de esgoto, mesmo que seja uma tecnologia tradicional de efluente secundário, que não remova muito, mas pelo menos destina mais adequadamente aonde vai lançar o esgoto tratado do que está dispondo em algumas bacias e até com risco de ir para mananciais, né? Então, isso já é um passo. De fato, o contaminante emergente está muito associado à atividade populacional, hormônios, né? Hormônio feminino que vai na urina e tal, produtos farmacêuticos também. Então,
indústria, né? Então, você tem que ter regiões metropolitanas, bacias que têm essa influência, com baixo tratamento, com baixa coleta de saneamento, certamente terá problema. E aí as tecnologias, a gente primeiro tem que avançar para esse passo realmente e pensar e ir mais adiante. Mas essa é uma preocupação global, né? O mundo vem falando muito de contaminantes emergentes, de hormônios e tal. E que o reuso potável certamente vai garantir uma qualidade de água com tudo isso monitorado, porque você vai ter o monitoramento adequado de todos esses parâmetros, né? Talvez até questões de água potável, o Ministério da Saúde comece a ficar atento a todas essas questões também. Perfeito. Vamos aqui, Eduardo, caminhando aqui para o nosso final. Tem um colega aqui que pede para você fazer um comentário, né? Você falou sobre membranas, né, de nanotubos de carbono, né, que pode, né, reduzir, né, substancialmente, né, o custo, principalmente da dessalinização. Ele pediu para você tecer mais comentários, onde é que isso está sendo utilizado, em quem é o país que tem dominado essa tecnologia. Olha, o país que tem investido muito, aí você tem os Estados Unidos, dentre as reportagens, os artigos que eu li, você tem o MIT e a China também, né? Então, são grandes potências que estão atentas a essas questões. Você vê a Europa e outros, mas quando você vê o volume de gente estudando isso, você tem as principais economias no mundo já utilizando. Onde é que tem isso aplicado? Tudo hoje ainda é em escala de pesquisa e escala universitária, olhando essas tecnologias, principalmente para a dessalinização de água do mar. E, enfim, está na vanguarda ainda. Eu acho que tem um ciclo de maturação ainda bastante alto. Se você fizer uma pesquisa aí no Google acadêmico, você vai ver realmente que tem uma concentração muito maior de pesquisadores de universidades americanas e chinesas aí atentas a essa questão. Não que outras, né, estejam pesquisando isso, mas foi os principais pesquisadores que eu encontrei estão localizados nessas universidades, que sejam pesquisadores de vários mundos. Entende que você está no MIT não é porque você é americano, você é o pesquisador que está em grandes universidades, mas aí você vai ter cientistas do mundo inteiro, indianos, europeus, brasileiros, e eu acho que faz parte aí do desafio de uma população mundial que supera aí 7 bilhões, mudanças climáticas, desafio de alimentos, sem dúvida, água e tecnologias para suprimento hídrico. Eu sempre faço uma pergunta a mim mesmo, tá, Eduardo? O Brasil, e especialmente o Nordeste, né? O Nordeste como um todo, nós sempre tivemos, né, esse desafio, né, de garantir a segurança hídrica, né? Antigamente, né, era só no campo. Hoje a gente já tem problemas, né, com os grandes centros urbanos. Campina Grande, a segunda maior cidade, né, da Paraíba, quase entrava em colapso, né, num passado bem recente. E nós temos excelentes universidades, né, que trabalham temas como tratamento, reuso, gestão de recursos hídricos. Quando nós viemos trabalhar nossa legislação federal, nós viemos beber, né, em todo o conhecimento que o Estado do Ceará tinha. Aí eu pergunto, por que o Nordeste brasileiro não vende tecnologia de água? Olha, influencia, né? Influencia, eu acho que as pessoas que passam, levam conhecimento e acaba influenciando. Mas não basta só ter, minha opinião pessoal, tá? Que está falando aqui, e refletindo sobre sua pergunta, eu também já fiz esse questionamento. Não basta só ter conhecimento, você tem que ter capacidade de empresariar, de viabilizar o negócio em si. E isso passa por questões econômicas, de transformar o negócio, né? Às vezes você tem um grande empreendedor que vê a oportunidade desse conhecimento,
mas não falta capacidade do povo brasileiro e criatividade, e esforço e acesso à tecnologia para tentar desenvolver, né? Mas eu acho que a gente ainda está no ciclo do conhecimento, tem que evoluir mais para a capacidade de empresariamento de alguns pontos e precisa de certa forma, políticas públicas que incentivem esse desenvolvimento, né? A Embrapi, ou Embrap, né? A Embrapi, como as pessoas, alguns chamam, é um programa de governo que tem os centros que incentiva, né? Você vê que Campina Grande é muito forte, sempre foi na área de computação, e se você tiver um debate de computação e a partir de engenharia elétrica, né? Mas se você tiver um debate com os projetos que você vê que o Brasil está inovando, você se surpreende quanta coisa boa. Mas a gente tem que trazer isso à realidade das pessoas. E isso é uma questão empresarial, econômica. Você vê que a gente está aqui discutindo nanotubos de carbono, mas metade da população brasileira não tem coleta e tratamento de esgoto, né? Então, tem ainda muito que avançar em vários aspectos de infraestrutura e continuar investindo em inovação. Não há, eu acho que realmente, se o Brasil quiser realmente se desenvolver no longo prazo, não tem outro caminho que não seja a inovação em vários setores, na economia, na agricultura. Isso sim que vai trazer o diferencial competitivo, e a gente tem tantos recursos e é um país tão grande, com uma população tão diversa, temos tantos fatores positivos para isso, né? Perfeito. Obrigado, Eduardo. Nós estamos aqui caminhando aqui para o nosso final. O Israel Henrique, ele manda um abraço para você lá de Santarém, no Pará. Exatamente, meu colega Israel. Foi colega que estudou comigo por um bom tempo. Tivemos aí um professor em comum, o professor Tavares, e ele hoje está lá no Pará. Bacana. Tá. Então, aqui tem vários colegas também parabenizando, né, pela palestra, né, pela discussão. Eu gostaria também antes de encerrar, eu gostaria de fazer um aviso a vocês. Tá? Como vocês sabem, a gente tem melhorado todo o nosso sistema, né, de inscrição. Então, agora nós temos um site, né, que objetiva, né, fazer as inscrições diretamente aqui no site. Então, queria dizer aos colegas que quando vocês colocam o nome e e-mail, certo? É necessário a confirmação. Então, nós estamos nos adequando a toda uma legislação agora, né, de uso da informação. Então, queria informar aos colegas que sempre que você fizer sua inscrição, tá, você tem que confirmar. Então, vai um e-mail, né, para você e lá você clica, né, se você realmente está sendo, né, a pessoa que está fazendo aquela inscrição. Tá bom, gente? Eduardo, mais uma vez eu queria fazer um agradecimento especial a você, cara, e parabenizar pelo seu trabalho que você tem feito, né, aí nessa parte que envolve dessalinização, reuso de água e também, né, de nos ajudar aqui na popularização da ciência e do conhecimento. Também gostaria de fazer um agradecimento especial aos colegas, né, que numa véspera do feriado, né, está aqui conosco, né, promovendo esse debate. Meu muito obrigado a vocês. E também convidar os colegas, né, que não assistiram o início aqui da nossa live, que se juntem nesse movimento nosso, né, de popularização da ciência e do conhecimento, que é fazendo sua inscrição aqui no nosso canal e também compartilhando, né, todo esse conteúdo que é produzido. Eduardo, qual é o recado que tu queres deixar aqui para os colegas que estão nos assistindo e para aqueles colegas, né, que vão assistir o vídeo que nós vamos disponibilizar aqui no nosso canal? O recado que eu diria, e aí depende muito, né, do público, eu diria, eu falo do público porque a gente teve a oportunidade de falar com mais de 3.000 crianças na Olimpíada das Águas, né? Mas o recado eu deixo para todos os profissionais. O Brasil e os desafios hídricos que enfrentamos necessita de pessoas dedicadas a esse trabalho. Pessoas com conhecimento tecnológico, engenheiros voltados às soluções hídricas, seja quando trabalha na agricultura, seja quando trabalha na indústria.
ou seja, com trabalho no saneamento. Então, o recado é de se somar, a trabalhar e a desenvolver soluções para esse país diverso e que as pessoas se dediquem a esse tema com, né, com todo esse ciclo que a gente comentou, desde preservar o uso da água, a sua reciclagem. E a mensagem final, eu já disse essa mensagem, mas eu gosto de repeti-la, é que o valor da água não vem da sua origem, ela vem da sua qualidade e da sua disponibilidade. E a gente tem um grande potencial com reuso e dessalinização. Muito obrigado. E muito obrigado, Salomão. Uma satisfação estar aqui conversando sobre esse tema e você tem feito aí um excelente trabalho de disseminar o conhecimento nessa área. Ok. Obrigadão, Eduardo. Obrigado. O canal fica à sua disposição. Qualquer tema que você achar relevante, só basta entrar em contato, tá? Que a gente faz o agendamento aqui e promove aqui esse debate, sempre tentando levar, além de esclarecimento aos nossos colegas, né, também levar conhecimento, né, a outras regiões ainda que não têm acesso, né, ao conhecimento sobre reuso de água. Tá? Então, pessoal, um abração, desejo a todos, né, um bom feriado e até a próxima, se Deus permitir. Um grande abraço a todos e até a próxima.